Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Vamos dar início hoje à nossa mesa redonda sobre como conciliar a carreira na pediatria com a maternidade. Esse evento é uma iniciativa das Ligas de Pediatria e Gestão e Carreira da Universidade de Vassouras. Meu nome é Gabriela Manso e estou como vice-presidente da Liga de Pediatria e serei a mediadora de hoje. O formulário para certificação, só lembrando aos participantes, será disponibilizado ao final do evento e quaisquer perguntas que vocês tenham sobre o tema podem enviar ao chat, que ao final a gente vai fazer às professoras. E hoje contamos com a presença das seguintes professoras, doutoras, pediatras e mães. Patrícia Martins Pinto, graduanda em Medicina pela Universidade do Grande Rio, residência em Pediatria no Hospital Municipal São João Batista, em Volta Redonda, residente em Neonatologia no Instituto Fernandes Figueira, mestrado em Pesquisa Aplicada à Saúde de Criança e da Mulher pela Fiocruz. Doutora Cristiane Terra de Oliveira Azevedo, graduada em Medicina pela Faculdade Souza Marques, pediatra neonatologista com título de especialidade pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mestre em pesquisa clínica pela Fundação Oswaldo Cruz, diretora médica da UTI neonatal e pediátrica ProBaby. E a doutora Natália Kopke Soares Nascimento, graduada em Medicina pela Universidade Severino Sombra, residente médica em pediatria pelo FRJ e em pneumologia pediátrica pela Fiocruz. Agora eu vou dar início à mesa redonda com umas perguntas que já montamos para vocês, tudo bem? Por mim, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Aí eu vou fazer as perguntas, vocês podem responder em uma ordem fixa se quiserem, vocês veem como achem melhor, tá bom? Tá joia. Você se tornou mãe durante a graduação, residência ou quando já eram pediatras? Vou primeiro, então, tá, gente? Eu fui mãe há 2 anos e 9 meses atrás. Eu já tinha completado a minha especialização já em pneumologia pediátrica e já estava com a minha carreira mais estabelecida. Ok. Dá continuidade aqui. Eu também fui mãe depois de ter terminado a residência. Tinha mais ou menos uns 3 anos que eu tinha terminado a residência de neonatologia, e aí eu fui mãe pela primeira vez. E eu fui mãe recentemente, há 2 anos atrás. Estou gestante nesse momento. Eu também já era médica, já era pediatra, já dava aula aí na faculdade. Então, também já tinha essa experiência na pediatria. E vocês fizeram essa escolha de ser após a residência? Foi uma escolha de vocês? Para mim, foi uma escolha. Conciliar, não que seja impossível, mas eu acho que conciliar a residência médica com a carga horária bastante intensa, que a gente sabe que com a intensidade de estudo que é necessário, se torna mais difícil, né? Eu não acredito que seja impossível, até porque tem muitas aí que conseguem, mas eu escolhi, né, para mim ser um momento que eu conseguisse justamente me dedicar mais à maternidade e isso, consequentemente, eu precisaria ter terminado a residência. Para mim também foi uma escolha ser depois da residência. Nunca tinha pensado nisso durante a minha formação, não. E para mim também. Exatamente pela dificuldade, né? Que é da gente conciliar as coisas. Lógico que muita gente consegue, isso é bem admirável. Inclusive, a gente conhece alunos, né, da faculdade
faculdade, que têm filhos e que estão cursando a faculdade e vão cursar a residência, mas por opção eu também deixei para depois. Aí eu fiz o mestrado, depois eu optei por engravidar e depois é que eu vou dar a sequência para os meus próximos estudos, que eu também não penso em parar, né? Então foi uma pausa para um outro momento da minha vida. Ok, obrigada. Como foi voltar à rotina de vocês após a licença maternidade? E se vocês notaram algum tipo de preconceito, ou na família, ou no serviço? Acredito que voltar da licença maternidade, para mim, né, na minha experiência, foi um pouco doído. Assim, aquele sofrimento, assim, aquela angústia de separação, que, na minha opinião, tanto como mãe quanto pediatra, eu acho que essa angústia é muito mais da mãe, vem do lado materno, do que da própria criança. Mas foi uma coisa que eu sabia que ia chegar em algum momento, então eu tentei me preparar para aquilo. Mas em relação ao ambiente de trabalho, eu de forma nenhuma senti nenhum preconceito. Inclusive, quando eu voltei a trabalhar, eu dava plantões ainda, noturnos, inclusive, e a minha filha tinha 5 meses e ela estava em aleitamento materno exclusivo ainda. Eu levava a bomba de extração de leite materno para o plantão, ia lá para a salinha reservada, podia estar acontecendo o que fosse no plantão, eu tentava conciliar isso daí, e a equipe em todos os meus plantões sempre me ajudou, sempre compreendeu, fala, não, vai lá sim, vai fazer o que você precisa fazer, depois você volta. Em relação à equipe, eu tanto acho que são outras mulheres também, muitas que já passaram por isso, então elas são bastante solidárias com você que está voltando, elas sabem, a gente sabe o que a outra passou, e eu não senti nenhuma forma de preconceito, não. Bem, em relação a essa questão de algum preconceito no ambiente de trabalho, também não. Mas na minha primeira gravidez, eu não tive oportunidade de ficar em casa muito tempo. Foi uma época em que eu estava montando uma empresa e quando meu filho tinha 2 meses, eu precisei retornar ao trabalho. Eu saía 1 horinha para amamentar. Quando era na UTI, eu não podia sair, eu também tinha que, às vezes eu entrava dentro do centro obstétrico, na parte cirúrgica mais limpa para retirar leite, e às vezes ficava com o peito doendo e doida para chegar em casa porque o peito estava cheio, eu já tinha tirado o leite, mas eu não podia parar. E realmente, assim, fui levando dessa forma, corre em casa entre um plantão e outro, deixa leite, amamenta, vai para outro plantão. Então, foi um momento bastante corrido. Eu realmente, na minha primeira gestação, quando eu disse assim que foi uma escolha, o momento me escolheu, não foi eu que escolhi esse momento. Na verdade, eu teria adiado um pouco mais a questão da maternidade pelo momento de vida. Eu estava começando coisas novas, e eu precisava trabalhar muito nessa época, mas veio assim. Então, eu dei conta, né? Foi corrido, mas é isso aí que a Natália falou. Eu conseguia, quando o plantão era em pronto-socorro, eu conseguia sair para ir na minha casa amamentar. Inclusive, eu revezava com a outra pediatra que dava plantão comigo, que teve filho exatamente assim, na mesma semana que eu. Então, nós duas amamentávamos. Então, uma saía 1 horinha, a outra chegava, a outra saía. E meu marido levava meu filho no hospital para mamar. Aquela coisa, né? Acho que toda mulher médica que dá plantão passa por isso. Mas nos saímos muito bem, né? Eu e ele.
Já a segunda gestação foi mais tranquila, foi super planejada, eu pude ficar em casa 6 meses amamentando exclusivamente no peito, aí foi outro momento da vida, né? Mas é isso aí. É a mesma coisa, assim, eu acho que em relação aos colegas de trabalho, pelo contrário, assim, acho que a gente tem um apoio, um suporte muito grande. Primeiro porque existem mulheres que já passaram por isso e eu acho que depois que a gente passa pela maternidade, entender a outra pessoa se torna muito mais fácil. E até os meus colegas homens também sempre me abraçaram, assim, abraçaram a causa, né? A grande dificuldade que eu senti, obviamente, foi da separação. Isso para mim foi até hoje é uma coisa que eu sinto muito, assim, eu sinto muito de muitas vezes estar separada do meu filho. Foi muito traumático para mim vê-lo com 4 quilos, 4 meses, indo para a creche, porque eu precisava adaptá-lo a uma situação para voltar à minha vida normal de trabalho. Mas graças a Deus passamos por isso muito bem, crescemos com isso, acho que tudo vira experiência, tudo vira crescimento. Mas assim, eu acho que a grande dificuldade, não só minha, da Cristiane, da Natália, né, é para a mulher que está amamentando. Eu acho que a política do nosso país, ela não abraça tanto essa causa como deveria, né? Então, assim, a gente tinha que fazer 1000 malabarismos dentro do nosso trabalho para conseguir manter o aleitamento materno exclusivo, que é uma coisa que propriamente a gente defende muito pelos motivos, né, da pediatria. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa negativa em relação a esse período, seria não só por mim, mas por todas as mulheres que estão em aleitamento materno exclusivo. É esse período que é bem menor do que o que a gente precisa para terminar o que é preconizado pela própria sociedade, né, brasileira de pediatria, enfim. Então, é isso. Para mim foi a parte mais difícil. Complementando, Patrícia, eu acho que é justamente isso, assim, a gente faz malabarismo para amamentar porque a gente entende o quanto que é tão importante. E aí você entende até porque que aquela mãe abandonou o aleitamento materno do filho, porque é só porque a gente compreende o quanto que aquilo é importante que a gente faz essa ginástica toda para conseguir manter o aleitamento materno, porque realmente, depois que volta a trabalhar, carregar a bolsa e carrega gelo e não sei o que, aí você precisa de uma geladeira no lugar e nem sempre tem, aí você vai não sei aonde para fazer. Realmente, eu concordo, eu acho que a legislação tinha que tentar, às vezes, abraçar um pouco esse binômio, essa causa, né? Esse binômio de uma forma melhor. Isso eu falo em nome mesmo de todas as mulheres, assim, de todas as mães. Isso foi uma coisa... E assim, a gente ainda tem o conhecimento de como que a gente ordenha, como que a gente conserva, né? Eu comecei a ordenhar 1 mês e meio antes de fazer, né, de voltar ao trabalho, né? Então, assim, eu comecei já entendendo que eu passaria uma dificuldade. Agora, imagina aquela mãe que não tem nem noção, coitada, né? Verdade. Então, e assim, eu senti, inclusive, com isso, uma necessidade de orientar ainda mais essas mães, sabe? Nesse sentido. E essa situação da gente ter que fazer tudo isso, né? Ter que sair de casa para trabalhar com filhos tão pequenos, né? Isso vem dessa questão também de nós, médicas, na grande maioria das vezes, temos vínculos frágeis de trabalho. Então, nós não temos vínculos empregatícios que nos deem suporte durante esse período. A grande maioria das médicas atualmente trabalham em regime de RPA, tem poucos direitos, nós somos considerados profissionais liberais
e nós pagamos um preço muito alto por isso, né? Só deixar essa deixa aí, já que a Liga de Empreendedorismo, é isso? Esqueci o nome da liga, gente, mas tem uma outra liga associada aí à pediatria. É importante vocês terem Gestão de noção. carreira. Gestão de carreira. Vocês terem essa noção do profissional médico atualmente não ter bons vínculos de trabalho. Então, durante essa pandemia, foi muito claro isso. Quem tem bom vínculo de trabalho é necessário, e o médico que só vive de consultório, da medicina privada. Então, foi uma coisa... Isso tem chamado muita atenção para nós, a nossa classe. São esses vínculos ruins que a gente aceita trabalhar, né? Se a gente não trabalha, a gente não recebe, né? Não, e às vezes, até por mais que você se prepare para aquele momento ali financeiramente, você tem uma reserva e tudo mais, você não sabe nem se seu cargo vai estar à sua disposição quando você tiver a retornar. Por mais que você tenha reserva, não, eu posso ficar sem trabalhar, mas quando você quiser voltar, cadê seu posto? Está ocupado por outra pessoa. Exatamente. Eu vou pegar um gancho no que vocês estão falando, mas em relação a depois, nos próximos anos dos filhos de vocês, como que vocês conseguem conciliar bem as horas de trabalho com o tempo em casa, o tempo de lazer e o tempo dos afazeres domésticos que todo mundo tem? Como que é isso para vocês? Vocês querem começar aí? Eu vou deixar alguém falar primeiro. Bom, eu vou começar, porque talvez em relação às duas que são mais novas, eu acho que eu já percorri um caminho muito longo, que talvez isso possa servir até de consolo para elas, né? Hoje em dia, os meus filhos são adultos, os dois estão na faculdade de medicina, e assim, eu passei por uma experiência que acredito que todas passem, mas as pessoas são diferentes, a forma como você reage a cada experiência é diferente, então eu não posso dizer que, olha, eu me saí muito bem, todas vão se sair. Não, claro que não. Mas assim, quando eu saía de casa para trabalhar, filho pequenininho, às vezes você tinha horário, eu tinha horário para chegar no hospital, mas eu tinha antes que deixar meu filho na escolinha, e naquele dia ele não queria ir, não queria sentar na cadeirinha do carro, e eu atrasada, e aí você perde a paciência. Quando você larga o teu filho aos cuidados lá da escolinha, da creche, sair para o trabalho chorando, isso aconteceu comigo várias vezes. E aí, quando eu comecei a passar por esses momentos, eu tive que buscar ajuda. E a terapia foi uma ajuda muito grande. Eu acabei fazendo terapia por um período de 8 anos seguidos, porque realmente eu tinha muita dificuldade de me separar do meu filho mais velho, ele chorava sempre muito. Isso melhorou muito quando veio a irmã. Então, quando chegou o segundo filho, isso melhorou muito. Porque eu saía e falava, ó, você cuida da sua irmã. Então, já dei uma responsabilidade e ele, ok, isso foi muito bom. Então, segundo filho, eu não tinha esse problema. Eu saía para trabalhar, me dava tchau até. Então, eu também já tinha melhorado, eu já me sentia mais segura como mãe. Então, eu digo assim, a terapia me ajudou muito a não me sentir culpada, né? Porque mãe nasce culpada e a gente sai de casa para trabalhar assim, nossa, eu estou saindo para cuidar do filho dos outros e não cuido do meu. Mas assim, então eu consegui crescer muito. E o que eu tinha em mente? Não adiantava ficar em casa me sentindo um profissional frustrado. E esse exemplo que eu ia dar para os meus filhos, então eu sempre saí de casa de cabeça erguida, superado o primeiro momento dos 2 primeiros anos do meu filho, 3 primeiros anos, eu
encarar isso de uma forma muito melhor que eu puder. E deu certo, gente. Assim, os meus filhos, não é porque os dois fazem medicina, né? O pai também é da área de saúde, embora não seja médico. Mas, assim, eu noto uma admiração, estudo, pelo trabalho, por a gente conseguir momentos em família muito valiosos. Acho que a gente passa a valorizar muito mais os momentos que a gente está com os filhos em casa, às vezes mesmo chegando de plantão virada, sem dormir, eu catava as crianças e ia para a pracinha brincar. Então, eu me colocava nessa coisa de, não, eu não vou descansar, vou curtir, vou ficar com eles. Isso sempre foi muito legal. Teve momentos, lógico, de pirar. Eu tive muita ajuda do meu marido. Morando aqui, eu já trabalhei em São Paulo e tinha que viajar, deixar filho pequeno. E, assim, meu marido me ajudou muito. Levava em campanha de vacina, tinha que fazer comidinha, ok. E assim a família, ela se adaptou, né? Os filhos, eles precisam se adaptar à nossa realidade. Não é totalmente o contrário. Eles nasceram e vão crescer nessa família. Então, eles precisam se adaptar às necessidades deles e às nossas. Elas precisam se encontrar, precisa haver um diálogo entre essas duas necessidades aí, filho e pais. Então, não tem fórmula, claro que não. Eu contei sempre muito com a ajuda de babá, morando na minha casa. Inclusive, final de semana, eu queria fazer alguma coisa para mim, eu e meu marido sozinhos, deixava assim, eu não tenho família aqui para me ajudar a cuidar. Então, isso foi muito bom. Sempre contei com a ajuda de pessoas boas me ajudando em casa. Então, hoje, assim, eu posso dizer que a gente supera, tá? Vocês que estão com filhos pequenos, eles crescem nos admirando muito. Nós não somos péssimas mães porque deixamos eles em casa, de jeito nenhum. Eles admiram e eles valorizam muito, né? O filho, a criança, ela percebe o esforço, a sua dedicação. Então, assim, no final tudo dá certo. Eu, assim, uma coisa que eu prezo muito é pela qualidade do tempo que eu passo com a minha família, né? Miguel, com o Rodrigo, né? Que é meu marido. Enfim, a Cristiane me conhece, assim, nós somos amigas pessoais e a gente passa muitos momentos de qualidade juntos com ela. Quantas vezes ela já me falou isso, né? Em alguns momentos de desespero que a gente passa mesmo porque é tudo muito novo, né? Mas nunca pensei em deixar minha profissão por conta de filho, porque eu acho que isso faz parte de uma outra realização da minha vida e eu acho que nós somos realmente exemplo para os nossos filhos, para nossa família, para quem convive junto da gente. Então, a gente tem que tentar ser profissional, tem que tentar ser esforçado ao máximo, batalhar pelas coisas que a gente precisa, mostrar alguns valores, né? Inclusive essa batalha, essa luta, mostrar que nem tudo vem fácil, que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, agir corretamente dentro da nossa profissão. A única coisa que eu fiz para poder diminuir para mim o cansaço e aumentar o meu tempo com o Miguel foi reduzir os meus plantões. Então, eu optei por ganhar menos, fiz todo um plano de gastos. Hoje, a vida que eu levo em termos de receita mesmo, de gastos, é muito menor do que a que eu tinha há 2, 3 anos atrás. Mas eu acho que isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que a gente consegue, dentro de
de um salário, né, dentro de um valor, ter uma qualidade de vida tão boa quanto, e a gente consegue valorizar outras coisas, porque assim, uma coisa que vocês vão perceber na formação de vocês é que muitos dos nossos colegas trabalham demais em busca de muita coisa. Então, eu aprendi com a maternidade a visar menos coisas e a valorizar mais os momentos junto às pessoas que eu amo. Então, eu consegui reduzir 10 plantões, bastante coisa, e hoje eu, graças a Deus, consigo ter alguns dias da semana com o Miguel. Isso não vai ser uma coisa que eu vou fazer sempre, né? Mas ele tá pequeno, ele demanda minha atenção, e eu quero viver isso mais de perto. Então, para mim tem sido muito bom, apesar, né, do valor do meu salário ter diminuído bastante. Eu acho que assim, a nível de aprendizado e a nível de realização como mãe, isso tem sido muito compensatório. Agora, realmente é uma loucura. O Miguel, ele estava na creche na fase da pandemia. Eu precisei me virar em 1000. Então, às vezes, eu ia ir para Vassouras, por exemplo, para dar uma aula, fazer uma aula prática. Eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para fazer a comida dele, para deixar tudo organizado, para ele passar o dia com o avô, com a avó. Enfim, eu ficava louca. A Cristiane me deu vários conselhos em relação a isso. E hoje, assim, tem mais ou menos um mês que eu consegui uma pessoa que eu me sinto segura de deixar o Miguel, uma babá, assim, bem legal, que tem me ajudado bastante. Então, a minha vida tem ficado um pouco mais controlada com isso. Mas eu acho que, assim, nem só na maternidade, né? A gente precisa valorizar realmente a qualidade de tempo ao lado de quem a gente ama. A quantidade, infelizmente, a gente não pode ter sempre tudo que a gente quer, né? Mas a qualidade é fundamental. Falar sobre conciliação, né, carreira médica com maternidade, eu acho que é sempre um desafio, porque é impossível a gente fazer as duas coisas perfeitamente. Quando você se torna mãe, obrigatoriamente você vai abdicar um pouco do seu tempo profissional. Isso é natural, e você tem que estar pronta para isso, porque senão isso vai gerar, acho que, um sofrimento muito grande em você e na criança e nas pessoas que te cercam. Então, acho que a gente tem que estar pronta para isso. Eu, graças a Deus, eu já tinha lido bastante, estudado bastante. A gente, como pediatra, a gente tem muito contato com mulheres que passam por isso, então acho que a gente já consegue se preparar até um pouco melhor. E mesmo assim, mesmo a gente se preparando muito, na prática é sempre um pouco pior do que a gente imaginava do que seria. Então, é bastante difícil, eu acho, conciliar assim. A gente tem que estar preparada para isso, para abdicar um pouco do nosso tempo profissional, abdicar pelo menos temporariamente daquele tempo ali que você dedica à sua carreira. E, ao mesmo tempo, aos poucos, você ir retornando para a carreira e largando, né, o filho de lado, deixando um pouco ali para o tempo que você teria com seu filho para cuidar da sua carreira. Isso acho que é o mais natural. E realmente é bastante difícil. Eu passei para a mesmíssima situação que você, Patrícia. Minha filha estava na creche, no boom da pandemia, e da noite para o dia não tem creche. A creche fecha, e eu com os plantões todos. E eu já tinha uma pessoa que me ajudava quando ela não estava na creche, só que essa pessoa era do grupo de risco e ela não quis mais trabalhar aqui em casa. E eu tive que apoiar, então eu fiquei também sem ninguém, sem nada, só eu, meu marido e sogra. Deus, né? Graças a Deus ele existe. Nossa, olha, foi... Agora a gente já passou, já está bem mais tranquilo, mas foram realmente 3 meses, assim,
nossa, que tive que respirar fundo, assim, e entrava em casa e nem via a bagunça que estava dentro de casa, não, porque eu entrava em casa de olho fechado, porque era brinquedo para tudo quanto é lado, e que era a realidade que eu podia naquele momento, era aquela dali. Aham, foi louco, mas assim, foi muito bom ter passado esse tempo mais ao lado dele ainda, né? Eu com certeza vi coisas que eu não veria se ele tivesse na creche. E essa idade, 1 ano e meio, 2 anos, como as crianças se desenvolvem, né? E fazem coisas assim rapidamente, todos os dias, muita novidade, muita coisa legal. Então, assim, foi muito cansativo, mas foi muito prazeroso nesse sentido, né? E é isso, eu acho que a gente tem que ficar sempre nessa corda bamba tentando se equilibrar entre a família, os filhos e a nossa profissão. Mas no final, com certeza, dá tudo certo, porque as intenções são sempre boas, né? Então, é isso. Eu também parei, eu dei uma estacionada nos estudos, eu participava de muitos congressos, eu participava de muitos cursos. Eu sempre gostei muito de estudar. Essa parte eu realmente parei para me dedicar a essa outra parte da minha vida, porque realmente eu concordo com você. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo super bem. E hoje a minha prioridade realmente é cuidar da maternidade, né? Tentar ser o melhor possível nesse sentido e usar tudo aquilo que eu estudei, que eu aprendi, que eu corri atrás até então, para poder manter a minha profissão. É isso. Muito obrigada, gente. Vou fazer um outro questionamento para vocês. Que é, vocês, sendo pediatras, vocês têm uma noção muito maior das comorbidades que podem acontecer com vocês durante a gestação e com os seus filhos, em todas as faixas etárias. E vocês acham que isso afetou negativamente ou tornou vocês um pouco mais preocupada com poder acontecer ou com qualquer situação com o filho de vocês? Olha, a mim não afetou negativamente, não. Foi só de forma positiva. Lógico que acho que é um medo de toda mãe, independente de ser médica ou não. Quando o filho nasce, é um bebezinho pequenininho, a gente tem medo das doenças próprias aí da idade. Poxa, será que vai dar tempo de chegar até a vacina tal, sem a criança ter nenhum problema? Depois vai para a escola, começam todas as infecções virais. Mas assim, eu acho que eu, como pediatra, eu tive condição de detectar coisas. Eu tive, meu filho teve síndrome do colo irritável, e assim, eu tive condição de fazer o diagnóstico, levar até o especialista e falar, olha, eu acho que o que está acontecendo é isso. Então, sempre me facilitou. Claro que a gente passa por momentos ruins, quando, principalmente, a gente que trabalha com terapia intensiva, quem trabalha em emergência, às vezes a gente interna uma criança com uma patologia, vamos supor, internou uma criança de 4 aninhos com uma meningite. Poxa, meu filho tem 4 aninhos. Meu Deus, se fosse o meu filho. Então, dá aquele medo. Por isso que eu falei assim, hoje em dia eu não faço mais terapia, mas foi muito útil para mim. Porque às vezes eu saía da UTI morrendo de medo de que acontecesse a mesma coisa com meu filho. Então eu chegava em casa, aí queria dar tudo, dar presente, abraçar demais, ser aquela mãe tipo que estraga filho. E aí até que eu voltava ao meu normal e falava, não, essa não é a sua história, Cristiane, a sua história é outra. E você ia aprendendo a separar, né, as histórias das famílias com quem você convive aí na profissão da sua história. Então, durante a gravidez, eu tinha medo, sim, medo do filho ter alguma malformação. A gente vem de lugares com uma amostragem de pacientes muito complicados e óbvio que
tinha medo de que acontecesse comigo. Mas nada que impactasse de forma muito negativa, não. Tudo sempre facilmente. O fato de ser médica deixa a gente um pouco, às vezes, mais paranoica. Assim, a criança tem uma febre, você fala, nossa, será que essa febre é o que? É uma doença grave? Meu filho tinha amidalite e eu já cheguei uma vez a fazer punção lombar dele, porque ele tinha muita febre alta, não aparecia, mas o pescoço ficou duro porque já estava cheio de gânglio, com dor. E aí eu fiquei desesperada. Falei, não, tem que fazer uma punção lombar. Fez a punção lombar, obviamente tudo normal. No dia seguinte, a garganta cheia de placa de pus. Eu falei, poxa vida, se eu tivesse tido estrutura para esperar mais 24 horas, mas eu não tive. Então, assim, essas coisas acho que assim, todas nós passamos, mas eu acho que foi mais positivo do que negativo, gente. Para mim também, foi mais positivo do que negativo. Na realidade, assim, enquanto gestante, eu sempre tive medos, muitos medos de malformações, de prematuridade, alguma alteração mesmo da gestação, porque é o que a Cristiane falou, a nossa amostra de convivência diária no nosso trabalho é uma amostra de crianças mais graves, né? De coisas que não são tão comuns, mas que para a gente se torna comum demais. Então, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, Patrícia, você já sabe qual que é o sexo do seu bebê? Se é menino, se é menina? Gente, até hoje eu não sei. Eu tenho 19 semanas e até hoje eu não sei se ele é menino, se ele é menina. Porque a minha preocupação maior realmente é com por exemplo, o morfológico, quando a gente vai fazer o ultrassom, né? Então, eu acho muito engraçado porque eu não tenho essa curiosidade. A minha curiosidade maior é saber se está tudo bem com o meu bebê, independente se ele for menino ou menina. Agora, em relação às doenças, quando eu coloquei o Miguel na creche, eu já sabia que ele seria alvo de várias infecções, principalmente virais, comuns da infância. Então, eu já estava psicologicamente preparada para isso. Aconteceu um episódio em que ele fez uma pneumonia, em que eu parei enlouquecida no hospital, por conta de uma febre alta também. E assim, já pensando que ele estava séptico, que ele ia internar na UTI. Enfim, foi uma loucura, foi muito engraçado esse episódio. Mas eu também tive esse episódio, foi um episódio de loucura da minha parte, pensando em algo muito pior do que realmente era. Mas assim, o Miguel, ele ficou internado 11 dias na UTI por prematuridade, baixo peso. E dentro da UTI, eu refleti muito, tanto a minha vida profissional quanto a minha vida como mãe, no que eu queria, o que eu queria fazer dessas situações todas comigo mesma, né? E ali eu resolvi ser mãe. E resolvi contar com a ajuda de uma outra pediatra, que é muito amiga minha, que eu considero extremamente competente. E assim, sempre que eu vejo que eu estou perdendo um pouco a minha cabeça, eu vou até ela para que ela me ajude a ter discernimento em relação àquela situação. Né? Eu não cuido do Miguel sozinha, eu não faço os diagnósticos dele sozinha. A única vez que realmente eu pirei foi essa febre altíssima que eu tive que levar ele no hospital, com medo mesmo dele internar, séptico na UTI. Graças a Deus não tinha nada a ver com o que eu estava pensando, mas eu conto desde quando eu estava internada com ele dentro da UTI, com a ajuda de outros pediatras, principalmente da pediatra dele, né? Até para vacina, aconselhamento de vacina, algum processo alérgico. Por mais que eu saiba o que está acontecendo,
eu vou até ela para que a gente entre em um consenso e eu fique mais tranquila. E é isso, graças a Deus a gente tem sobrevivido a isso. E uma outra coisa que eu acho que foi muito importante, que a maternidade me trouxe como pediatra. Hoje eu consigo entender muito mais as mães que chegam até mim. Hoje eu consigo me colocar muito mais, não que eu fosse uma pediatra ruim, mas hoje eu consigo me colocar muito mais no lugar de cada uma delas. Antes, por exemplo, eu sempre aconselhava uma mãe, meu filho, a mãe chegava desesperada para mim, meu filho tem cólica, eu estou desesperada, não sei o que fazer, e eu sempre virava para ela e falava, olha, isso é da idade, vai passar, nada que você faça adianta. Gente, hoje quando uma mãe chega assim para mim, eu falo, olha só, tenta de tudo, alguma coisa vai dar certo. Mas eu não tiro a esperança dela, sabe? Eu tento mostrar que isso, apesar de acontecer, realmente é uma coisa difícil para a mãe, para a família, mas que existe isso que ela pode tentar, né? Então, eu como médica melhorei muito também a minha visão das outras mães. Então, isso foi muito legal para mim também. Para mim, eu também acredito que o fato de eu ser pediatra tornou essa parte médica da maternidade mais fácil. Principalmente, eu acho que foi nesse primeiro ano de vida da minha filha que eu coloquei ela na creche e que eu já realmente também já estava preparada com as infecções virais de via aérea superior que viriam uma atrás da outra. E isso, se você não tiver, acho que um conhecimento médico ali em cima disso, eu iria ser daquelas mães que fica peregrinando de pediatra em pediatra, entrando no antibiótico todo mês por causa de infecção de via aérea superior, que é uma coisa que é uma bobeira, mas que nossa, que a criança chega à noite, não dorme com obstrução nasal e chora, e vem a mãe, a sogra, falando, essa criança está tossindo, você não vai dar um xarope, você não vai dar nada. E a pediatria, ela me ajudou a ter muito mais tranquilidade para passar por isso daí, sem muita afobação, bastante ilesa. Eu não tive nenhuma, graças a Deus, não tive nenhuma intercorrência mais grave de saúde com a minha filha. Mas a gente sempre fica, eu acho que é natural, acho que isso aí não é só do pediatra, é de qualquer mãe médica ou enfermeira que trabalhe dentro de hospital e conviva com muita gente doente, criança principalmente doente o tempo inteiro. Você sempre fica com aquele pé atrás da primeira febre que seu filho tem. Opa, será que isso é uma meningoencefalite? Será que é alguma coisa grave? Você já fica de olho. Mas justamente por eu ser pediatra, isso me traz uma tranquilidade, porque eu estou sempre avaliando. Eu vejo a frequência respiratória, checo o pulso e vejo como é que ela está, se ela está urinando, como é que está a urina. Então, isso já me tranquiliza muito mais do que se eu não tivesse nenhum conhecimento médico. Muito obrigada, gente. Realmente, todos têm mais ou menos o mesmo pensamento, né? E vocês acham alguma faixa etária, assim, até a idade do filho de vocês atual, que seja mais complicada de conciliar, que eles sintam mais falta de vocês, ou querem mais a presença de vocês em casa do que outros? Gente, cada fase tem uma particularidade. Eu poderia dizer que a fase pré-escolar demanda uma atenção maior pela questão da criança se expor muito a risco, mas ele não te cobra muito presença. Eu acho que à medida que ele vai passando da fase escolar, adolescência, é uma fase que requer muito, pede muito a nossa presença. Então, eu digo assim,
Hoje os meus filhos são adultos, mas tem dia que quer a presença da mãe igual uma criança. Então, assim, se eu tivesse que dizer, olha, uma fase que me requisita mais. Nesse período escolar, eu achei que a necessidade de presença foi maior. Poxa, mãe, você não vai na reunião da escola. Todas as mães vão na reunião da escola. A mãe busca filho na escola, você nunca vai. Meus filhos sempre andaram de van escolar. Eu realmente eu falava assim, olha, eu não sou essa mãe, né? A mãe que senta para fazer dever junto, a mãe que vai nas reuniões da escola. Então, essa não sou eu. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Eu falo, a mãe do amiguinho vai, ela pode ir, mas a mamãe não pode. Então, o horário que for possível, eu vou. Eu sempre expliquei muito isso, essa coisa do não aparecer na escola. Eles passam a cobrar mais. Às vezes é a festinha junina que é marcada para o dia que você está de plantão e você não consegue trocar com ninguém. Então, assim, eu aprendi a não me sentir a pior mãe do mundo por isso e fazer com que eles entendam que isso não caracteriza, né, um cuidado. E passaram a entender isso super bem. Às vezes minha filha até ria de mim. Mãe, todo mundo estava na reunião. Fulano perguntou de você. E ela já tranquila, ó, vou te passar as informações da reunião. Então, é aquilo que eu falei, a gente se adaptou. De jeito nenhum eu me senti menos mãe. Nunca fui de sentar para fazer dever de colégio e isso a terapia me ajudou. O que eu não posso fazer e eu posso delegar, pagar uma professora particular, ok. Tem necessidade de alguém para ajudar a fazer dever? Vamos colocar então na professora particular. Ela faz isso. Eu não. Às vezes nem só porque eu não estava em casa. Às vezes é porque o momento que eu estava em casa realmente eu estava envolvida com outras coisas, porque a casa também precisa caminhar, né, gente? Então, assim, eu achei que essa fase escolar demandou mais atenção, mas eu digo que todas as fases, tá? O adolescente, às vezes, embora ele entre naquela vibe de ficar meio longe de pai e mãe, dentro de casa, às vezes, eles pedem, deita comigo, fica comigo um pouquinho, sente falta, né? E aí a gente se ajusta. Comigo, assim, Miguel ainda é muito pequeno, né? Mas eu tenho uma vizinha minha que ela me falou uma coisa que ficou marcada e que eu acredito que seja verdade. Eu acho que ter filhos é como se você estivesse jogando um jogo de videogame onde você vai passando de fase e cada fase é uma fase diferente que você precisa, né, criar habilidade, criar novos conceitos, ver quais são as reais necessidades para você poder conseguir ultrapassar dessa fase com sucesso. Então, eu acho que cada fase realmente demanda aquilo, né, particular daquela fase e a gente vai tentando melhorar, entender cada fase, ver quais são as reais necessidades para tentar fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. É isso. Então, é um desafio eterno aí para o resto da vida. Eu também concordo com a Patrícia. A Cecília, minha filha, também é muito novinha, então só passei pelas fases de lactente e agora estou no pré-escolar. Não posso dizer muito. Tem alguma expectativa sobre o que me aguarda de agora em diante, mas acredito que cada fase tem seu desafio particular, sua peculiaridade especial. Isso é natural. E a gente que estuda, né, o desenvolvimento infantil, a gente sabe, sim, que cada fase tem sua demanda e não é porque o pré-escolar ali está em formação
comportamento que ele vai precisar de mais do que, às vezes, o escolar, que, como a Cris disse, ele já consegue entender, ele já consegue fazer essas comparações de por que minha mãe não vai na escola e a mãe do amiguinho vai. Então, eu acho que cada fase vai ter seu desafio. Não, pelo menos é isso que eu estou me preparando. Ok, gente. Eu queria, antes de finalizar, ver se vocês três têm alguma coisa que eu não perguntei, que eu não questionei a vocês, que vocês acham importante falar, só para finalizar mesmo, ver se tem alguma coisa que deixei passar, que vocês acham interessante falar com a gente. Eu que vou começar, gente? Alguém quer falar primeiro? Pode falar, Cris. Pode falar. Então, gente, o que eu posso falar para vocês aqui de mensagem hoje, primeiro, é que vocês escolham a área de vocês baseado numa realização pessoal, profissional. Escolham realmente o que encanta vocês, o que vai deixar vocês profissionalmente felizes. Não escolham a área de atuação de vocês por comodidade, por questão financeira. Eu digo isso porque, às vezes, nós temos missões muito difíceis no nosso trabalho e, se nós não fizéssemos com muito amor, seria muito pesado carregar isso. Então, eu digo que pediatra trabalha bastante, não é uma área que a gente ganhe dinheiro com procedimento, a consulta do pediatra, os planos de saúde pagam uma consulta e você faz mais 5 revisões da criança, então sei que tudo isso é complicado, mas eu aposto muito na valorização do pediatra. Eu acho que a gente viveu um momento de grande desvalorização, pouca formação em pediatria. Acho que a gente está recuperando um pouco essa questão da valorização. Então, assim, ganhar dinheiro é importante. A medicina no nosso país ainda é uma profissão onde a gente consegue, de certa forma, garantir emprego ao final da nossa graduação. Se você não fizer questão de ficar em Rio, São Paulo e tais, você consegue ainda ter emprego. Assim, acho que a grande maioria das profissões no nosso país não podem contar com isso. Nós médicos ainda podemos, não sei por quanto tempo, mas ainda podemos. A pediatria, ela te dá oportunidade não só de trabalhar com consultório, mas com plantões, que é uma garantia de salário, né, de alguma forma. Que vocês fiquem atentos de não aceitarem trabalhos que te desvalorizam. Às vezes tem concursos de prefeituras que colocam salários ridículos e aparecem muitas pessoas para fazer. Acho que a gente tem que começar a se negar a se prestar a isso. Nós temos que nos valorizar. E façam o que encanta vocês. Eu vou dizer que eu tive muita... Eu não saí da faculdade pediatra, como hoje em dia a gente vê muito... As pessoas participam das ligas, fazem internato voltado para pediatria, e isso foi uma escolha que veio bem depois da minha formatura. Eu tive a oportunidade de fazer residência em outra área, eu fiz clínica médica por 1 ano antes de decidir fazer pediatria, e eu acho que foi uma escolha muito consciente e, assim, me realiza muito. É uma coisa que até fico um pouco engasgada para falar, porque realmente, assim, tudo que eu fiz, o que eu faço hoje em dia, que
a Patrícia me conhece, sabe? Vai para o Rio, vai dar plantão, continuar estudando, né? Hoje eu estou fazendo doutorado, esperei aí um tempão, né? Na minha, depois que eu fiz o mestrado, eu fiquei bastante traumatizada, mas assim a gente consegue se recuperar e seguir em frente, mas eu só consigo fazer tudo que eu faço hoje em dia porque eu gosto muito do que eu faço. Então, sair para trabalhar não é um problema para mim. Dar plantão, é óbvio que às vezes você não está programada, é chato, né? Você, poxa, tenho que dar um plantão porque eu estou de sobreaviso, o meu colega que estava lá no hospital passou mal, eu tenho que ir. Isso é uma situação chata? É, o inesperado. Mas, fora das situações inesperadas, eu me sinto muito confortável dentro da área que eu escolhi. Gosto muito, isso me traz muito prazer. Então, trabalhar para mim é um prazer. Eu escuto as pessoas falando no hospital onde eu trabalho, estou contando o tempo para me aposentar. Eu falo assim, gente, eu não penso nisso. Eu quero trabalhar até assim, enquanto eu puder me locomover, eu quero ir lá trabalhar. Eu gosto muito. Então, eu queria deixar essa mensagem, que existe como vocês se organizarem financeiramente, sim. Façam a escolha que encante vocês, porque vocês vão ser profissionais felizes. E quando a gente é feliz com o que a gente faz bem feito. Não tem erro, não tem erro, tá bom? Quero agradecer muito pela lembrança, pelo convite da turma e da Liga, tá bom? Um prazer enorme estar aqui com vocês, Natália, Pati, tá bom? Muito obrigada, Cris. Natália, quer falar primeiro? Bom, vou falar então. Eu ia falar exatamente isso que a Cris falou, né? Eu não sei se todos os presentes aqui querem fazer pediatria, já tiveram contato com a especialidade fora da faculdade. Mas independente da escolha de vocês após a faculdade de medicina, que essa escolha seja realmente porque vocês têm afinidade com aquela especialidade, né? Em relação às outras especialidades, eu não sei falar. Eu terminei a faculdade, depois de 2 anos é que eu fui fazer pediatria, porque eu optei por organizar um pouco a minha vida financeira e estudar um pouco mais para as provas de residência, entender um pouco mais a pediatria em si, para ver se realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E a pediatria, ela só me trouxe alegrias, né? Não é a especialidade mais bem remunerada, mas é talvez uma das especialidades que mais te ensinam a ser uma pessoa melhor, sabe? Porque eu acho que nem tudo na vida são valores financeiros, são coisas materiais. Eu acho que a nossa profissão, as circunstâncias da nossa vida, as oportunidades, elas precisam vir para que a gente melhore como pessoa, para que a gente sirva de exemplo a outras pessoas também, né? Então, a pediatria, com certeza, ela é uma especialidade que traz muito isso. Você vê o esforço de uma mãe, o amor de uma família por uma criança que precisa de você para se desenvolver, para ser cuidada. Você ter um desafio diagnóstico onde todo mundo que ama aquela criança se sente angustiado e você precisa ajudar aquela família. A própria maternidade, com certeza eu não seria a mãe que eu sou hoje sem a pediatria.
E com certeza eu não seria a pediatra que eu sou hoje sem a maternidade. Então, eu acho assim que na vida a gente vai carregando as bagagens e que elas se tornem cada vez maiores para vocês, de coisas boas, de decisões acertadas e conscientes, muito pelo que vocês sentem em relação àquela especialidade e não pelo que elas oferecem externamente. Eu acho que isso tem que vir de dentro para fora, né? Eu acho que as perguntas foram super válidas. Foi ótimo dividir aqui um pouco da minha maternidade com a Cris e com a Natália. Eu acho assim que é muito bom saber que a gente está no mesmo barco e que a gente está levando e que a gente está conseguindo absorver coisas muito boas de todas as situações, tanto profissionais quanto pessoais. Foi muito bom para mim dividir isso com vocês. Sempre que eu dou aula para vocês, eu fico pensando, nossa, daqui a pouco vão ser elas, ou então assim, eu fico admirada porque existem alunas que já passam por isso e que às vezes trocam ideias comigo, experiências que me ensinam tanto, né, em relação à maternidade. Então, gente, assim, o que eu posso desejar a vocês é que vocês sejam muito felizes na escolha de vocês, que as meninas sejam muito felizes como mães, apesar de não ser uma tarefa fácil como profissional e mãe, a gente consegue passar por isso e a gente sente orgulho do que a gente acaba vivendo, né, e conseguindo fazer da nossa vida. Aos meninos também, que essa reunião, que esse desabafo aqui se torne uma forma de vocês serem pais que possam ajudar cada vez mais essas mães profissionais. E contem com a gente para o que der e vier. Se alguém ainda tiver alguma curiosidade, se alguém ainda quiser saber alguma coisa. A gente agora, graças a Deus, voltou a se encontrar um pouco na faculdade, né? Alguns de nós. Então, a gente está junto, né? Mas eu agradeço muito a Deus todas as oportunidades de ser pediatra, de ser mãe, de ser professora. Tudo muito maravilhoso. A gente aprende muito com tudo isso. Muito obrigada, Patrícia, por tudo. Como mensagem final aí, né? Eu acho que a Paty e a Cris já né, falaram bastante aí. O que eu queria, acho que deixar para vocês é somente assim o quanto é maravilhoso ser mãe. Eu sou muito realizada na maternidade, sou muito realizada na pediatria. Realmente, a pediatria, eu acho que toda profissão você tem que estar bem consciente da escolha que você está fazendo. E a especialidade de pediatria, eu brinco lá com os alunos que rodam comigo no internato, que não é a gente que escolhe a pediatria, é a pediatria que escolhe a gente, porque eu não me vejo fazendo nenhuma outra especialidade. Também relutei, e eu conheço outras pessoas que relutaram muito a realmente embarcar no barco da pediatria, mas quando é para ser, não tem jeito. E eu sou muito, muito, muito feliz na pediatria. Ela só me trouxe alegrias e a maternidade também só me trouxe alegrias. Eu acho que ser mãe me fez uma profissional muito melhor, muito mais empática com aquela outra mãe que está ali na minha frente, com aquela outra criança que está ali na minha frente, porque toda criança que chega no meu plantão, no meu consultório, eu vou examinar, eu olho para ela e falo, podia ser meu filho que está aqui, porque ele é filho de alguém. Então, isso é inexplicável, não tem como. Eu acho que só realmente quem é mãe sabe o amor que te liga àquele ser ali. Então, você se torna muito mais ligado
aquele seu paciente, aquele seu objeto de estudo, né? É uma ligação muito mais íntima depois, eu acho que você se torna mãe. Não que isso seja obrigatório, mas para mim, no meu caso, eu acho que fez muita diferença, me tornou uma profissional muito mais completa, acredito eu. E também queria agradecer, estou muito feliz de ter participado, foi acho que minha primeira reunião com vocês. Estou aberta a participar mais vezes e qualquer pergunta que vocês estejam querendo aí, a gente está aberto. Muito obrigada, Natália. E antes de eu terminar, Natália, me falaram, não sei se é um fato, que hoje é seu aniversário. É meu aniversário, gente, acredita? É meu aniversário, obrigada. Parabéns, Natália. Cheguei de 36 horas de plantão. Oh, muito obrigada, gente, por tudo que vocês fazem, por estar aqui ajudando a gente sempre, viu? Muito obrigada por estar aqui no seu aniversário ajudando a gente mais um pouquinho. Natália, tudo de bom. Beijo. Obrigadão, obrigada, Cris. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada mesmo, viu? É sempre muito bom aprender com vocês três. Só tenho a agradecer, foi excelente. Só tenho elogios no chat para vocês também. Gente, obrigada, gente. Muito obrigada aí. Muito obrigada, viu? Então, para encerrar, queria lembrar a todos os participantes que o link para a certificação já está no chat. Vou pedir para a Ana Carolina mandar novamente para quem perdeu lá em cima, não ter que procurar, e vai ficar disponível por 1 hora, ok? E o certificado para quem é de Vassouras, tem que buscar na extensão. E é isso, muito obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo.